Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Estamos chegando ao final de mais um ano e podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome do nosso grande Deus, que nos deu força também para você que está aí do outro lado, assistindo esse vídeo, e temos certeza que foi um ano muito difícil para todos nós. Uma mudança radical aconteceu não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Estamos tentando viver esse novo tempo, mas louvamos a Deus que tem sustentado, fortalecido o seu povo, a sua igreja, e toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. E estamos chegando ao final de mais um ano e vamos falar alguma coisa neste dia para que possamos meditar naquilo que Deus colocou em nosso coração, para falarmos sobre a expectativa, né, para o ano de 2021 que está aí próximo, e que Deus possa nos ajudar, nos abençoar de forma especial. Eu gostaria de ler o Salmo de número 80, alguns versículos para nossa meditação. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como um rebanho e que te assenta entre os querubins, resplandece perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu o sustentas com pão de lágrimas e lhes dás a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenda entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos, faze-nos resplandecer o teu rosto, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Este é o texto que acabamos de ler no Salmo de número 80, do verso 1 até o verso 7, que será como base para a nossa palavra de hoje, de final de ano. E a gente sabe que muitas lágrimas, muitas famílias sofrendo, chorando por perdas irreparáveis, mas que Deus possa confortar, fortalecer a cada família que teve a perca do seu ente querido, e que nós possamos entrar no próximo ano, 2021, firmados na palavra de Deus, com a nossa fé, com a nossa esperança em Deus, porque Ele é o único que pode salvar-nos, o único que pode salvar o Brasil, o único que pode salvar as nações ao redor do mundo. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu gostaria de meditar com os irmãos para aquilo que nos espera em 2021.
Nós não estamos aqui para falar coisas que não são verdades, ou tentar falar alguma coisa para iludir você. O que nós queremos é mostrar a realidade que nós estamos vivendo hoje e que simplesmente mudar o calendário do último dia do ano para o primeiro do ano que vem vá mudar alguma coisa nessa situação. Então nós queremos mostrar a realidade para os nossos irmãos, para que nós possamos entrar firmes, com os pés firmes, com a cabeça levantada, esperando o Senhor da glória se manifestar. Esse ano que está encerrando, a igreja passou por muitos desafios, tentando praticamente se reinventar, porque foi assim um ano atípico, né, para todos nós. Então, eu gostaria de falar sobre os desafios para a igreja em 2021. São muitos os desafios, né? Mas eu quero falar apenas sobre três. Três desafios importantes que nós vamos ter que enfrentar no ano que vem. O primeiro desafio que eu gostaria de meditar junto com os irmãos é a manutenção da família tradicional, ou seja, a família organizada. Então, isso para todos nós será um dos grandes desafios, talvez o maior dos desafios que a igreja, que a sociedade terá que enfrentar. A manutenção da família tradicional, ou seja, a família organizada. A palavra de Deus ensina que o casamento, a família, é uma instituição divina. Gênesis, capítulo 2, verso 18, verso 24 e Mateus 19, 5. Então, foi Deus quem instituiu a família. Deus é quem instituiu o lar. Então, vamos lá. Por que Satanás tem tanto ódio, tanta fúria contra a família? Por que ele tem tanta raiva, tanto ódio, tanta fúria contra a família? Então vamos ver o que nos ensina as Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, na tipologia bíblica, o homem, o marido, representa Cristo. Efésios, capítulo 5, 22 ao 24. Então, a primeira coisa, o homem, o cabeça do lar, ele representa Cristo. A mulher, a esposa, representa a igreja. Efésios, capítulo 5, versículo 24. E os filhos representam o Espírito Santo, conforme Salmo de número 127, verso 3, e Salmos de número 128, verso 3 também. Os filhos são herança do Senhor, como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então, os filhos
representa o Espírito Santo, como a oliveira representa com o seu óleo, é o símbolo do Espírito Santo. Então as crianças, os filhos, representam o Espírito Santo. Então nós temos aqui na instituição familiar a Trindade divina sendo representada aqui na família, na tipologia bíblica. Então, irmãos, essa é a raiva, o ódio, a ira de Satanás. Porque Satanás, ele tem raiva, ódio de Jesus que o derrotou. Ele tem raiva, ele tem ódio da igreja que recebeu autoridade sobre ele para desfazer as suas obras. E os filhos representam o Espírito Santo que vem sustentando, santificando, fortalecendo, inspirando, consolando a igreja na terra. Então esta é a fúria, esta é a raiva que Satanás tem, porque a igreja, a família, representa a Trindade, tipifica a Trindade. Então, e a própria palavra de Deus nos ensina que o lar é o lugar mais sagrado da convivência humana. O lar é um lugar abençoado por Deus, conforme Provérbios capítulo 3, verso 33, da parte B. Que a casa dos justos é abençoada. Então, Satanás tem um ódio terrível. Então, esse ano de 2021, nós temos que olhar muito pela família, olhar muito pelos nossos lares, porque Satanás virá com tudo contra a família que representa a Trindade divina. Então, qual é o plano de Satanás na destruição da família? Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o 5, a palavra de Deus diz que Satanás é incorporado em autoridades, eles vão proibir o casamento, vão extinguir a família, vão tentar acabar com a família. Lá no capítulo 11 de Daniel, verso 37, na parte B do versículo, o anticristo, ele não terá nenhum sentimento, nenhuma afetividade, nenhum amor pelas mulheres, porque a mulher representa, é a figura da igreja. A figura da igreja. Então ele não terá nenhuma inclinação, nenhum sentimento pelo amor das mulheres. A palavra de Deus ensina que a família é a célula mãe da sociedade. A célula mãe da sociedade. É da família que vêm os governantes. Os governantes que estão aí, eles vieram de família. Foram gerados em família. Os magistrados que estão aí, os juízes, vieram de família. Os seguranças, a área da segurança nacional, vieram de família. Os empresários, os médicos, os trabalhadores, padres, pastores, enfim, todos
todos os segmentos das sociedades que estão representadas nestas pessoas vieram de família. Então, a família é a célula mãe da sociedade e cada segmento desse representa a sua origem, a sua família. Então, olha, eu gostaria de mostrar para você o que já está acontecendo hoje no seio familiar. Quero mostrar para você que a Bíblia diz, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se não me falha em memória, mostra a atuação do espírito do anticristo já no mundo, agindo já no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo. Então, olha, veja aqui o que está acontecendo hoje na família. 140, vamos ver uma estatística aqui da família. 140 mil divórcios por ano. 140 mil divórcios por ano no Brasil. Pegamos o dado da Unicef, 32 crianças morrem assassinadas por dia no Brasil, que dá um total de 11.680 crianças por ano assassinadas no Brasil. Morrem por dia 13 mulheres assassinadas, crime doloso, ou seja, com intenção de matar. É a violência doméstica, que dá um total de 4.745 mulheres assassinadas por ano. Mortes violentas, mortes domésticas violentas entre homens e mulheres, dados de 2016, 61.600 mortes. Violência doméstica entre homens e mulheres no ano de 2016. Aborto. A cada minuto, uma mulher faz um aborto no Brasil. A cada minuto. Isso dá 1.440 por dia e 525.600 por ano. Então morre abortada 525.600 crianças por ano. Por ano. A fonte é a Carta Capital. Mais de 500 mil só de crianças abortadas. Eu pergunto para os senhores que estão me assistindo agora, para a senhora que é mãe, para o senhor que é de família, você não vê nenhuma propaganda contra o aborto. Você não vê nenhuma instituição trabalhando para prevenir o aborto. São mais de 500 mil por ano de crianças abortadas. Aqui na Argentina, o aborto foi aprovado. E ao invés das mulheres chorarem, elas comemoraram fazendo um carnaval. Um carnaval, porque agora elas podem matar as crianças. Então, esta é a situação da família no momento atual. Então vamos lá. A soma de tudo isso, a violência, o aborto, o divórcio, o feminicídio, os assassinatos domésticos, somando tudo isso, nós temos famílias destruídas. Famílias destruídas.
Então, essa soma de tudo isso, nós encontramos famílias destruídas. E famílias destruídas é igual a nação derrotada. Então está aqui, neste mapa estatístico, o fracasso, a derrota de uma nação. A nação que não cuida dos seus. A nação que não protege as crianças. A nação que não protege os jovens adolescentes. A nação que não protege a família. Então, olha, esse para nós, como igreja do Senhor Jesus, é um dos maiores desafios para 2021. Manter a dignidade e a santidade do lar. Então, meus queridos irmãos, só Deus pode salvar a nação brasileira. Só Deus pode salvar as nações ao redor do mundo. Somente Ele. Então, está aqui o nosso primeiro desafio, o primeiro desafio da igreja no ano de 2021. O segundo desafio que eu quero passar para vocês é a nossa liberdade que está ameaçada. O nosso direito de ir e vir, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de pensamento, a nossa liberdade de poder expressar o que falamos, o que pensamos, o que sentimos. Então, o segundo desafio que vamos enfrentar é a nossa liberdade que está sendo ameaçada. E nós já estamos vendo o ensaio disso tudo acontecer. Quando você sai de uma cidade para outra, principalmente as cidades de porte menor, na entrada da cidade você vai encontrar uma tenda branquinha, e lá tem dois enfermeiros ou duas enfermeiras, e você tem ali tem que fazer ali uma parada obrigatória. Então o carro é parado, eles vêm com toda a educação, eles vêm e pede para medir a temperatura do corpo. Então, o equipamento, o aparelho que está medindo hoje é quase igual um revolvinho. Então ele aponta para a testa da gente e ali mede a temperatura do seu corpo. E depois da pergunta, para onde você está indo? Para onde você vai? Aí você tem que falar para onde você vai. Então, se a temperatura está dentro da medida correta, eles te liberam para você continuar. Senão, manda você voltar. Então, isso aí já é um ensaio da nossa liberdade sendo tirada. Já tem um ensaio aí do seu direito de ir e vir, sendo preparado. Nós já estamos sendo treinados para poder conviver com essa situação. Então, eu estava vendo uma reportagem do Pantanal Mato Grossense, e lá no Pantanal tem muitos cavalos selvagens. Então, os fazendeiros reuniu os seus empregados da fazenda, os seus cavaleiros da fazenda,
e eles foram atrás desses cavalos selvagens para ver se capturam, porque são cavalos que estão treinados, estão acostumados com o Pantanal, acostumado com as cheias do Pantanal, vivem na sua maioria dentro da água, se alimenta dentro da água a maior parte do tempo, porque mais de 6 meses de cheia, então muitos desses animais vivem praticamente 6 meses debaixo d'água, dentro da água. Então é um cavalo que, para eles, é importante na lida do dia a dia nas fazendas. Então eles saíram na captura desses cavalos selvagens e conseguiram capturar mais de 50 cavalos selvagens. E aí já tinha um corredor e um curral preparado, cercado, para que eles fossem colocados ali. Então, geralmente tem um cavalo, tem um animal que é o que comanda o grupo, comanda a manada, né? Assim como no bando de leões, lobos, tem o alfa, né? Aquele que comanda. Então, o animal principal vai à frente e os outros vêm seguindo. Então, eles conseguiram colocar mais de 50 cavalos aprisionados naquele curral. E o repórter, então, perguntou pro capataz da fazenda: e agora? O que vocês vão fazer com esses animais selvagens? Ele disse assim: agora eles vão ficar 3 dias sem comer e sem beber. Mas por que o senhor vai deixar o bicho sem comer e sem beber 3 dias? É para quebrar o orgulho. Daqui 3 dias, eles vão ver a água chegando, a comida chegando, e eles nem vão lembrar que eram livres. Então eu quero, isso aí, uma reflexão dessa reportagem. Eu quero mostrar para você, meditar com você, como que a pessoa perde a liberdade sem sentir. Quer dizer, 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, e quando chegassem com a comida, eles viriam comer na mão, sendo selvagens. Eles iam esquecer, os animais iam esquecer que eles bebem água fresquinha todos os dias, né, dos rios. Comem capim fresquinho lá no pasto, na floresta, na mata. Mas agora eles perderam a sua liberdade. Agora eles dependiam das pessoas para darem comida e darem bebida. Então agora eles iam trabalhar como escravos desses homens. Então é isso que eu quero meditar com você. Esse ensaio que nós estamos vendo, esse ensaio que está ocorrendo, é exatamente uma preparação para aquilo que acontece em outros países onde o regime é comunista. É um trabalho escravo. Então o nosso desafio para 2021 é lutar perante o Senhor, pedindo que a nossa liberdade não seja ceifada. Eu acompanho um canal de um empresário americano que ele é torrefador de café. Ele tem uma indústria de café nos Estados Unidos. E ele compra café no mundo inteiro. Ele vai nos lugares mais distantes dos Estados Unidos em busca do melhor café. E nesse dia ele estava indo comprar café no Nepal, lá para a região da Índia, perto da China. Então, num dos seus programas, ele disse assim: ontem, quando eu cheguei aqui, estava tudo fechado. Tudo estava fechado. Depois que os comunistas, porque lá é um país democrático, mas tem um partido comunista chamado maoístas, que é um partido comunista, e ele ganhou
nas eleições de 2018, ele ganhou em várias províncias. Em várias províncias eles ganharam. Então ele falou assim, olha, ontem, quando eu cheguei aqui, estava tudo fechado. Os comunistas fecharam tudo. Mas hoje a estrada já está aberta. O povo fica feliz porque quando abre a estrada, todo mundo começa a movimentar. Então, a gente vê onde o comunismo toma, eles fazem o que quer e manipulam as pessoas como elas querem. Isso aí não é o que está acontecendo hoje? Não é a mesma coisa que está acontecendo hoje? Você está bem, de repente vê um decreto que você não pode sair de casa mais. Você está na rua e de repente vem outro decreto que você não pode comemorar o aniversário do seu filho, da sua filha, com um grupo de familiares. Então nós estamos vendo um ensaio do que pode acontecer a partir de 2021. Então está aí o desafio que a igreja tem que enfrentar para 2021, a manutenção da nossa liberdade, que está correndo risco. Então, meus queridos irmãos, eu estou querendo mostrar para você, não aqui criando uma ilusão para você, porque isso aí não adianta. Nós temos que ser realistas. Nós estamos vendo as coisas acontecer diante dos nossos olhos. Então nós não podemos fingir que elas não estão existindo. Então nós temos que olhar bem para essa parte. Que a nossa liberdade, ela está em risco. Esse é o nosso segundo desafio. O segundo desafio da igreja. Terceiro, a nossa fé. A manutenção da nossa fé. A fé é a base de tudo. A fé é a base da família, a fé é a base da nossa liberdade. A fé é a base de tudo. É a base de tudo. Então, o que nós estamos vendo acontecer? Tem lugar que os cultos estão sendo proibidos. Pessoas vão para a praça expressar sua fé, como diz a própria Constituição, que nós temos a liberdade de culto. Podemos cultuar qualquer religião, pode cultuar o seu Deus conforme a sua fé. Então a nossa fé está sendo ameaçada, porque as perseguições já começaram a acontecer. Já começaram a acontecer. Tinha um padre fazendo uma live. Tinha 3 pessoas na igreja dele e 2.000 pessoas assistindo. A live não tinha aglomeração na sua igreja, pois a polícia chegou lá e mandou ele parar. E não tinha aglomeração nenhuma. Então nós estamos vendo um ensaio do que está para vir aí. Do que pode acontecer no nosso país em 2021. A nossa liberdade de cultuar a Deus, as perseguições. Então são desafios enormes que a igreja tem. E talvez você está perguntando qual é a saída. Qual é a nossa saída? Eu quero dizer uma coisa para você. Somente um avivamento. Somente um avivamento para vencermos os desafios de 2021. Um desafio, um avivamento, um desafio para vencermos esses desafios, somente um avivamento
que é o mover de Deus no meio do seu povo para resistir a tudo que vem pela frente, tudo aquilo que vem, que está para acontecer. Então, meus queridos irmãos, nós estamos vendo a igreja, o papel da igreja é muito importante nesse momento. Ela tem uma missão, está na mão da igreja. Então, olha, já foram feitas várias tentativas, tá? Vários métodos humanos, estratégias humanas, quantos congressos, inúmeros projetos, muito barulho e pouco fruto, ou nenhum fruto. Avivamento é um mover do Espírito Santo, é a igreja nas correntezas de Deus, é o sopro do Espírito Santo, é Deus vindo ao vale de ossos secos para transformá-lo em um poderoso exército. Quando vem o avivamento, aí sim entramos dos celeiros de Deus, nos apropriamos dos seus tesouros, nos assentamos à sua mesa e saboreamos os seus manjares. É neste mover há um derramar do Espírito Santo, e então será o povo, não será um povo cantando gotas benditas, mas chuvas de bênçãos. Então, meus queridos irmãos, a única resposta que nós temos hoje para o Brasil é um derramar do Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre o seu povo, porque a igreja está cansada, a igreja está machucada, a igreja, nós estamos vendo uma frouxidão moral, horas difíceis, frieza, mundanismo, pecado, corrupção, desonestidade. Líderes religiosos são motivo de escândalo e escárnio. A Igreja de Cristo é motivo de chacota por apresentadores de TV. Vivemos um tempo de idolatria, bruxaria, feitiçaria, superstição. Então somente um derramar do Espírito Santo vai mudar esse mundo de coisas estranhas que estão acontecendo. Então, irmãos, olha, para 2021, a única chance que a igreja tem é um grande avivamento. Então, não só uma denominação, mas todo o povo de Deus no Brasil e ao redor do mundo buscar um derramar do Espírito Santo sobre as nossas nações, para que Deus possa trazer de volta, como o Salmo nos fala, faze-nos voltar, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, olha, é somente Deus. Olha o que o salmista diz do Salmo, no verso 5, do Salmo 80. Tu os sustentas com pão de lágrimas e lhes dá a beber lágrimas em abundância. Tu nos pões por objeto de contenção entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós entre si. Faze-nos voltar entre os nossos vizinhos e os nossos inimigos que zombam de nós.
Faze-nos voltar, ó Deus dos exércitos. Faze-nos resplandecer. Resplandeça o teu rosto e seremos salvos. Então, irmãos, a única chance para nós como igreja para 2021 é um avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Que esse avivamento comece por mim, comece por você, pastor. Que esse avivamento comece na sua casa, comece com seus filhos, comece com a sua família e comece a se espalhar pela igreja. Da igreja comece a espalhar pelos seus bairros e daí dos bairros para a cidade e da cidade para os estados e dos estados para a nação inteira. É um derramar do Espírito Santo. Então, como todos nós, como servo de Deus, o nosso pedido para 2021, o nosso maior pedido, nosso maior clamor para 2021 derrama, Senhor, o teu Espírito sobre a tua igreja. Senhor, aviva a tua obra. Aviva o teu povo, aviva, Senhor, a tua igreja, aviva os pastores, aviva, Senhor, os membros da igreja, aviva o teu povo, porque esta é a única esperança para a nação, para a família, para a nossa liberdade, para o povo de Deus. Porque se chegamos à hora, a igreja vai estar cheia do Espírito Santo para ser arrebatada. Se não chegou a hora, ela vai estar pronta para enfrentar até a morte, se for preciso, porque o reino de Deus é a única razão porque vivemos ou porque morremos. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe. Que a vitória da igreja ao redor do mundo só será possível com um grande avivamento. Essa é a minha palavra, a nossa palavra de fé e esperança para todos vocês, para toda a igreja. Que Deus te abençoe e que esse ano de 2021 seja marcado por um grande avivamento no Brasil e ao redor do mundo. E que cada cristão, cada servo de Deus peça ao Senhor, Senhor, mande um avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra, porque somente um avivamento vai fazer com que a igreja tome coragem, enfrente as dificuldades, ela seja aquecida pelo fogo do Espírito Santo e um grande exército seja levantado do meio do vale de ossos secos. Que Deus te abençoe. Um abraço de toda a nossa família, para todos os nossos irmãos, pastores, missionários, membros da igreja, para também os pastores amigos, colegas de ministério, irmãos em Cristo que nos assistem sempre. Um grande abraço, feliz 2021, que o Senhor Deus possa derramar bênçãos sem medida sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, nesse ano de 2021. Esse é o nosso pedido, o nosso clamor, e eu gostaria de fazer essa oração junto com você, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque chegamos ao final de mais um ano totalmente atípico, Senhor, mas o Senhor nos trouxe até o final do ano em vitória. Senhor, enxugue as lágrimas daquelas centenas de famílias que perderam seu ente querido, Senhor, por esse vírus ou para esse vírus. Coloque as tuas mãos, Senhor, e conforte o coração dos familiares, aqueles que estão infectados, que eles possam recuperar, aqueles que estão internados, Senhor, eles possam recuperar sua saúde
e voltar para o convívio da sua família. Senhor nosso Deus, e livra, Senhor, o Brasil, livra, Senhor, o mundo dessa praga. Pai Santo, estamos chegando ao final de 2020 e nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando a entrada para 2021. Te agradecemos o final de ano que está encerrando. Te agradecemos tudo que o Senhor permitiu que acontecesse no ano de 2020 e nos deu força e capacidade para chegarmos até aqui. E nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor abençoe 2021 num grande derramado do Espírito Santo, para que a igreja marche vitoriosa e marche junto com uma nação livre, livre para te servir, livre, Senhor, de tudo aquilo que é ruim, que é mal, Senhor, que os homens malignos sejam punidos, Senhor, conforme a tua palavra. Senhor nosso Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja e aviva, Senhor, a tua obra no ano de 2021. É o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Paz seja convosco e feliz 2021. Um abraço. Deus abençoe a todos. Paz seja convosco. Obrigado. Deus abençoe.